Olá, gente. Depois de um longo feriado de final de ano, estamos aqui de volta para dar continuidade às nossas discussões, às nossas aulas sobre o capital. Quem me acompanhou até agora, viu claramente que as 4 primeiras aulas sobre o capital foram aulas referentes discutiam alguns aspectos teóricos, metodológicos da exposição que Marx realiza em O Capital, na obra O Capital. Nossa intenção era mostrar como Marx reconstrói no pensamento a arquitetura categorial das determinações da relação capital. Feito isso, nossa última aula, que foi a aula 4, nós fizemos uma divisão do livro 1, então vamos começar hoje pelo livro 1, em 3 partes. A parte 1, que fala que abrange a circulação simples de mercadoria. A parte 2, que é a essência do sistema. E a parte 3, que começa na seção 7 do livro 1, que é composta pelos capítulos 21, 22, 23, 24 e 25. Essa parte 7 é a parte em que Marx vai repensar a unidade entre a aparência, que é de onde ele partiu, e a essência do sistema. Só que quando eu mostrei a forma de como Marx faz esse movimento de exposição, um colega meu da universidade, colega e amigo da Universidade Federal do Ceará, Ricardo Almeida, me manda um e-mail no qual ele fez algumas observações críticas que me parecem extremamente oportunas aqui expressá-las. Ele dizia que quando eu falava da circulação simples de mercadoria na primeira parte, para depois falar da essência, ele diz na sua observação crítica que já na circulação simples, Marx fala da essência. E ele tem razão, o Ricardo, é isso mesmo. Marx, no primeiro capítulo, que é a mercadoria, sobre a mercadoria, que é a aparência do sistema de mercadoria, que é de onde ele parte, o movimento realizado por ele aí ele parte do valor de troca, do valor de troca chega ao valor, do valor chega à substância do valor, que é o trabalho abstrato, e depois volta novamente ao valor de troca. Isso é dito pelo próprio Marx, para que não haja dúvida quanto a isso. Ele diz, na primeira parte da mercadoria, na seção 1 do capítulo 1, ele diz: o elemento comum que se apresenta na relação de troca, o valor de troca das mercadorias é, portanto, seu valor. A continuação da investigação nos reconduzirá ao valor de troca como modo necessário de expressão ou forma de manifestação do valor, mas este tem de ser, por ora, considerado independentemente dessa forma. Então, sai do valor de troca, chega ao valor, vai à essência, que é o trabalho abstrato, e depois volta ao valor de troca. Então, dentro da aparência, Marx chega à essência dessa aparência, vamos falar nesses termos, que é o valor, que é a substância que determina o valor das mercadorias. Bom, a segunda observação feita por ele é que quando eu tratei dos aspectos metodológicos do livro 2, eu voltei novamente a falar da circulação
E aí, da forma como eu expressei, segundo ele, poderia levar as pessoas a confundirem a circulação do livro 2 com a circulação simples de mercadoria do livro 1, que é a aparência do sistema. Obviamente, a circulação, a análise da circulação dos capitais no livro 2, o Marx está falando aí, não da circulação simples de mercadoria, mas das formas de existência do capital. Como essas formas de existência do capital, que formam-se grandes ciclos, o ciclo do capital mercadoria, o ciclo do capital dinheiro, o ciclo do capital produtivo, como essas formas de existência do capital, como se realiza o movimento dessas formas de existência do capital. Feito esse esclarecimento, eu espero ter atendido a contento as observações extremamente pertinentes do meu companheiro e amigo Ricardo Almeida. Bom, mas antes da gente começar a apresentação do capítulo 1 de O Capital, eu gostaria de lembrar, de agradecer a um companheiro e amigo também da Universidade Federal do Ceará, Fábio Sobral, né? No seu último vídeo sobre o capital, que ele também está fazendo um curso sobre o capital, está fazendo as suas exposições, dando suas aulas sobre o capital, extremamente bem elaboradas, bem fundamentadas. Ele fez referência ao meu vídeo, ao meu canal, e até elogiosas, e incentivou que as pessoas se inscrevessem também desse canal, né, no meu canal. Eu quero agradecer ao companheiro Fábio e também pedir que vocês entrem no YouTube, coloquem lá Fábio Sobral, né, e lá aparecerá o canal desse estudioso da obra de Marx, não só um estudioso da obra de Marx, mas dos acontecimentos que fazem a realidade contemporânea, principalmente na área de geopolítica e na área de ecologia. Lá vocês encontrarão bons vídeos sobre essas questões, como também o curso que ele está dando sobre o capital. Ele vai por um caminho, né? Ele tem a sua metodologia própria, eu tenho a minha metodologia, né? Mas elas não são conflitantes, muito pelo contrário, elas se complementam, né? Muito obrigado, meu caro Fábio, eu espero que a gente possa se encontrar um dia, né? Para a gente fazer um grande debate, uma reunião entre essas pessoas que estão estudando o capital, né? Para a gente arquitetar, digamos assim, um seminário, onde nesse seminário possa ser discutida questões atinentes ao modo de como cada um faz a sua exposição, ou o modo de como se vê o capital de Karl Marx no mundo contemporâneo. Muito bem, vamos começar então. O capítulo 1, a mercadoria, ele é dividido em 4 seções. A primeira seção tem como título os 2 fatores da mercadoria: valor de uso e valor. A segunda seção trata do duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias. E aqui vai ser destacado uma categoria que é fundamental para Marx, que é a categoria do trabalho abstrato, que é a categoria em torno da qual gira a compreensão da economia política, né? E na parte 3, ele estuda a forma de valor, expõe a forma valor ou valor de troca. Se preferir, na seção 3, Marx expõe a gênese do dinheiro, ou, se quiser, a gênese do equivalente geral. E na seção 4, a última seção 4,
do capítulo 1 é sobre o fetichismo da mercadoria, tá? Muito bem. Se vocês prestarem atenção ao movimento de exposição, vocês podem perceber que ele sai do valor de troca, vai ao valor, que ele vai procurar como é que é essa mercadoria, que coisas distintas podem ser igualadas entre si, e depois volta ao valor de troca, que é a seção 3, a forma de valor ou o valor de troca, tá? Muito bem. Então, Marx começa o capítulo 1, a seção 1 do capítulo 1, os dois fatores da mercadoria, dizendo que a riqueza na sociedade capitalista se caracteriza como uma imensa coleção de mercadorias. Tudo que você possa pensar e imaginar é mercadoria, né? Eu agora estou aqui à frente deste computador, tive que pagar por ele para poder utilizá-lo. Paguei por ele porque ele é uma mercadoria. Esta cadeira na qual eu estou agora sentado, né, de uma certa forma um pouco mais confortável para a minha pobre coluna, né, tive que pagar por ela, né, porque é uma mercadoria. O microfone que eu estou utilizando, eu tive que pagar por ele porque é uma mercadoria. Ou seja, qualquer necessidade que o ser humano tenha na sociedade, que nós vivemos na sociedade capitalista, seja essa necessidade proveniente do estômago ou da fantasia, ela tem que ser satisfeita, ela tem que ser paga por ela para poder satisfazer uma determinada necessidade. Então, se tudo é mercadoria, né, sem a mercadoria o homem não pode ter acesso às coisas, né? Se o que há de mais comum no mundo em que nós vivemos é a mercadoria, então Marx já diz no primeiro parágrafo, como tudo é mercadoria, eis a razão porque a nossa investigação começa com a análise da mercadoria, porque é a categoria mais simples, a mais abstrata, a mais indeterminada, porque tudo é mercadoria. Então nós vamos começar, diz Marx, pela análise da mercadoria, porque tudo é mercadoria, né? Ele não poderia começar pelo dinheiro, porque o dinheiro, como nós vamos ter a oportunidade de ver, nasce da contradição interna da mercadoria de ser valor de uso e valor de troca. Então tem que começar da categoria mais simples e daí avançar até chegar ao concreto pensado, mas concreto como síntese de múltiplas determinações. Então vamos começar com a categoria mercadoria, porque tudo é mercadoria. E ele diz, cada uma dessas coisas, das mercadorias, é um conjunto de propriedades que podem ser úteis sob diversos aspectos. Descobrir esses aspectos é um ato histórico. Descobrir por que os aspectos, a qualidade, o uso, né, a serventia de uma coisa, de um valor de uso, isso é um fato histórico. Por exemplo, ele dá, na nota de pé de página, número 3, ele dá o exemplo do ímã, cujo caráter, né, é atrair, né, ferro ou outros metais. E ele diz que o ímã só se fez valor de uso quando o homem descobriu, né, a polaridade magnética. Até então o ímã era coisa até de assombração, digamos assim. Bom, a utilidade de uma coisa, de uma mercadoria, a mercadoria tem que ter utilidade, porque se a mercadoria não tem utilidade, né, ela não será comprada no mercado.
Ninguém vai comprar uma coisa que não tem utilidade para nada, né? Então, a utilidade de uma coisa é que faz dela um valor de uso. Essa utilidade é condicionada pelas propriedades do corpo da mercadoria. Então, a qualidade dos valores de uso é determinada pelas características do corpo das mercadorias, e não por ter se investido muito ou pouco trabalho na produção dessa mercadoria. A utilidade de uma coisa faz dela esse seu valor de uso. Esse seu caráter não depende, portanto, repetindo, de ter custado muito ou pouco trabalho. Mas eu não vou, diz Marx, claro que não com essas palavras, me deter aqui na investigação de como se dá essas determinações das qualidades da mercadoria. Diz ele que isso é matéria para uma ciência ou uma disciplina que ele denomina de merceologia, né? Portanto, está fora do escopo do estudo de O Capital. Não que o valor de uso deixe de ser importante, ele passa a ser extremamente importante. Se não houver valor de uso, não há produção de mercadoria. A esse respeito, o Marx diz o seguinte: o valor de uso se efetiva apenas no uso ou no consumo. O valor de uso só se realiza no uso ou no consumo, né? Essa camisa que eu estou com ela agora vestida só se realiza, só se efetiva no consumo. O fato de eu vesti-la para estar aqui presente neste momento. E ele continua: os valores de uso formam o conteúdo material da riqueza, Aí agora presta bem atenção. Qualquer que seja a forma social dela, dessa riqueza, né? O valor de uso, né? Ou os valores de uso formam o conteúdo material da riqueza. Vamos tomar uma sociedade aqui mais próxima do capitalismo, né? Vamos pegar a sociedade feudal, né? Lá a forma de como os valores de uso eram levados a cabo a sua produção é completamente diferente da forma de como os valores de uso são produzidos. A gente pode dizer que na sociedade feudal, por exemplo, né, se produzia casacos, se produzia redes, se produzia camas, se produzia arroz, gêneros alimentícios, mas esses valores de uso eram produzidos, né, para satisfazer imediatamente as necessidades dos seus produtores. A forma social não permitia que esses valores de uso se transformassem em mercadorias. No capitalismo, esses mesmos valores de uso são produzidos, mas agora sob a forma de mercadoria. E ele continua: né? Na forma de sociedade que iremos analisar, eles constituem ao mesmo tempo o suporte material do valor de troca. E aqui chegamos à dupla determinação da mercadoria, o duplo aspecto, como ele diz, os dois fatores da mercadoria. Mercadoria é valor de uso, porque o valor de uso é suporte material da riqueza, independentemente da forma social em que ele é produzido, né? E essa mercadoria é também valor de troca. A mercadoria é, portanto, valor de uso e valor de troca. Infelizmente, eu me demorei demais, já vamos chegando a 20 minutos. Vamos ficar por aqui para depois a gente dar continuidade à nossa discussão. Só chamando a atenção de vocês
que o valor de uso é extremamente, apesar de Marx não se dedicar ao seu estudo, às suas qualidades, como é que se descobre, etc., etc., é extremamente importante. Né? Sem valor de uso não pode haver produção de mercadorias. Tá? Porque na sociedade capitalista, este valor de uso é o suporte do valor de troca. Não poderia ter valor de troca sem esse suporte material, que no caso é a mercadoria. E além disso, né, a gente pode dizer, né, que o valor de uso é uma condição eterna e necessária da existência do homem na face da Terra, independentemente da forma social. Até lá, então.